Fala pessoal, vamos lá, tá? Medidas administrativas, tá? Tá lá no artigo 269 ao artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro. Professor, medida administrativa é igual a penalidade? É a mesma coisa? Não, pessoal. Medida administrativa não é a mesma coisa que uma penalidade. Tudo bem? Por exemplo, imagine que João tenha uma habilitação e seja parado numa blitz, tá? Tá sem habilitação, não tem habilitação. O policial, diante da constatação, faz a autuação, tá certo? Ele faz a autuação, o policial agente ali, na hora, não vai fazer a multa, ele faz uma autuação que vai gerar uma multa. Pois estamos diante de uma infração gravíssima, ou seja, quando ele conduz o veículo sem possuir habilitação. Professor, beleza. Essa autuação vai gerar uma penalidade. Qual é a penalidade? Vai ser gerado uma penalidade chamada multa. Beleza. E aí, professor? Aplica, faz a autuação e libera o veículo, é? Com ele dirigindo? Não. Por quê? Porque ele não tem habilitação. Então, qual é a medida administrativa? O carro fica retido até chegar um condutor habilitado. Pronto. Então, a gente diferenciou uma penalidade de uma medida administrativa. Medida administrativa ela é feita somente para sanar a irregularidade na hora. O objetivo dela é tentar resolver o problema ali na hora. Se a gente não conseguir resolver o problema na hora, tá certo? A gente adota a outra medida administrativa. Então, as medidas administrativas é para evitar que aconteça. O objetivo é garantir a segurança do condutor, das pessoas que estão transitando pela via, certo? Então, penalidade é uma coisa, medida administrativa é outra. Professor, para ser aplicada uma medida administrativa, é necessário um processo administrativo para sua aplicação? Não é necessário, tá? Porque essas medidas elas são realizadas no momento da fiscalização. Então, os efeitos delas são imediatos. Qual o objetivo prioritário de uma medida administrativa? Proteger a vida e a incolumidade física das pessoas, tá bom? Então, o objetivo prioritário dessa ordem, dessa medida administrativa, da fiscalização por parte dos agentes, é simplesmente proteger a vida, né, e a incolumidade física das pessoas. Então, a gente vai estudar aqui as medidas administrativas. Retenção do veículo, a primeira. Então, retenção é uma imobilização do veículo, lembrando que é uma imobilização temporária. Tá? Por que ela é temporária? Porque o objetivo da retenção é até que a gente consiga sanar a regularidade no local. Por exemplo, numa fiscalização, foi verificado um condutor, né, ou passageiro, sem cinto de segurança. E aí, professor? Lógico que ele vai receber a autuação? Vai. E aí, vou liberar ele sem cinto? Não. Qual é a medida administrativa? O carro fica parado até que você bote o cinto. Então, isso é uma medida administrativa. Professor, mas lógico, essa autuação que o senhor fez, né, por exemplo, o condutor conduzindo seu veículo sem usar o dispositivo de segurança, o cinto, vai gerar uma penalidade? Vai, no caso, a multa. Mas qual é a medida administrativa, professor? Retenção do veículo até que ele coloque o cinto. Entende que as medidas administrativas, pessoal, são medidas mais para resolver o problema no local, para que não aconteça alguma coisa com ele, entende? Independentemente de que vai chegar a penalidade para ele, ele vai ter que pagar, tá? Mas a medida administrativa, o objetivo é proteger. Vamos lá. E aí, professor, quando ocorre a abordagem, o que é que deve ser levado em conta? Vamos lá. Situações. O seu veículo foi abordado. Vai verificar se aquela irregularidade ela vai ser sanada no local da infração, certo? Se realmente der para conseguir resolver o problema no local da infração, né, e o problema for resolvido, o agente nada mais do que faz. Lógico, se tiver, vai ser feita a autuação, porém, ele vai liberar o veículo, mas não deixa de autuar o infrator. Beleza? E se não, professor, não der para conseguir sanar no local e o veículo apresenta condição de segurança, não dá para resolver ali no local, porém, o veículo dá para andar normal. O que é que faz? Libera o veículo, mas não deixa de autuar o infrator. Certo? Outra situação. Professor, e aí? Fica por isso mesmo? Não. Ele libera, porém, será recolhido o certificado de licenciamento anual, né, que é o CLA, ou o CRLV, que o pessoal chama, e vai entregar um recibo lá para o condutor.
Beleza? Professor, e aí ele recolhe para quê? Ele vai recolher para que você vai te dar um prazo para você resolver o problema e depois apresentá-lo novamente lá no órgão dizendo, olha, eu resolvi o problema. Beleza? Porque se você não apresentar a resolução do problema, você vai continuar com a sua restrição lá no Renavan, tá? E não vai conseguir fazer o licenciamento do veículo, por exemplo. Dará prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, como eu falei, sendo considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião, tá? Professor, e esse prazo que a gente dá para ele resolver o problema? Quantos dias? Quantos dias, professor? O prazo não pode ser maior do que 30 dias. Lembrando, nós estamos falando de medida administrativa, tá? Então, vai dar um prazo que não pode ser maior que 30 dias para que ele regularize essa situação aí do veículo dele. E isso é quando o veículo, a regularidade, a irregularidade não pode ser resolvida no local, mas o veículo apresenta condição de andar, né, de conseguir prosseguir em sua viagem. Então, não é assim. Ele libera, faz a autuação, mas recolhe o CRLV do veículo, né? Lembrando, geralmente esses recolhimentos, eles são feitos digitalmente, tá? Hoje, geralmente a gente não recolhe esses documentos. Não são mais recolhidos esses documentos fisicamente, até porque estão saindo tudo digital, né? Então é colocado só uma restrição lá naquele digitalmente no seu CRLV. Beleza? Professor, mas vamos supor que o carro esteja retido. Se não vier um condutor habilitado, vamos supor que ele não ligue nem para o pai, o irmão não é habilitado, o tio, o amigo não é habilitado. E aí, o que é que faz? Infelizmente, o veículo vai ter que ser removido para o depósito. Beleza? Vamos aqui uma questão, Caio 2021, né, da OCP, que ela diz o seguinte, ó. Em uma abordagem de rotina, o agente da autoridade de trânsito informa o condutor que seu veículo vai ser retido. Assinale a alternativa correta sobre a retenção. Ó, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo vai ser liberado tão logo que seja regularizada aquela situação. Beleza? Gabarito dessa questão letra B, cobrando tema que a gente já trabalhou agora recentemente. Beleza? A retenção do veículo é uma medida administrativa? É. Prevista quando o veículo é encaminhado ao pátio? Não. Quando o veículo ele é encaminhado ao pátio, a gente chama disso aqui de remoção, que também é uma medida administrativa que a gente vai ver. O veículo retido somente será liberado após o pagamento dos débitos que geraram a retenção e com autorização expressa da autoridade competente. Olha aí. O veículo retido somente será liberado após o pagamento dos débitos que geraram a retenção e com autorização expressa da autoridade de trânsito competente. Errado, pessoal. O veículo retido, por exemplo, se ele conseguir resolver no local, beleza, ele vai ser liberado. Precisa essa autorização da autoridade de trânsito, não. Basta a autorização do agente também de trânsito que dá certo. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, mesmo que não ofereça condições de segurança para a circulação, poderá ser liberado. Não, ele só é liberado se ele oferece condições de segurança, tá? O agente não tem autoridade para liberar veículo errado e veículo retido, né? Mesmo aqueles de transporte de passageiros com passageiros ou veículo transportando produto perigoso. Errado, pessoal. O agente da autoridade de trânsito, ele tem sim autoridade para fazer liberação de veículos retidos ali no momento. Por exemplo, está lá no acostamento, o veículo está retido por causa que tem uma irregularidade. O agente da autoridade de trânsito, assim como também uma autoridade também, eles podem sim, tem esse poder para liberar o veículo retido. Tá bom? Outra questão. Nos moldes do CTB, nas hipóteses de veículos reprovados em inspeções de emissão de gases poluentes. Qual é a medida administrativa, pessoal, quando um veículo ele é reprovado na inspeção lá da emissão de gases poluentes pelo veículo? A medida prevista no CTB, pessoal, é a retenção do veículo, tá? Questão muito boa. Cuidado que ele pode colocar remoção, mas não é. Veículos reprovados em inspeções de emissão de gases poluentes, a medida administrativa é a retenção do veículo. Vamos lá.
Professor, o que é que acontece se o cara não regularizar? Lembra aquele prazo lá de 30 dias que o cara dá para o cara resolver o problema dele? E aí, se eu não resolver o problema, o que é que acontece? Bom, se você não resolver o problema, seu veículo fica registrado, fica com restrição administrativa no Renavan, né, no caso, na entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, beleza? Que só pode ser retirado quando ele comprovar essa regularização. Aí, se ele for pegar em uma outra fiscalização, ele vai estar sempre errado, né? Beleza? Aí, no caso, se ele for pegue novamente numa outra fiscalização com essa restrição, aí o veículo, em vez de ficar retido, já vai ser removido. Entendeu? Próximo. Professor, mas dá para resolver o problema no local? Dá não. E o veículo não tem condição de circular. O negócio é sério. E aí, o que é que vai acontecer? Libera ele? Não. O veículo vai ser removido para o pátio. Lembrando que não existe mais a penalidade de apreensão de veículos, tá? Não existe mais a apreensão, esse termo, a apreensão de veículos. Tudo bem? Vamos lá. Professor, e aqueles veículos que transportam produto perigoso e transportam passageiro, aqueles ônibus? Vamos supor que está tendo fiscalização e foi verificado uma irregularidade. E aí? Fica retido o veículo com todo mundo lá dentro do ônibus, atrapalha a viagem da galera, a carga é perecível, é produto perigoso, deixa lá. Não, não é assim. Quando se trata de transporte, um veículo que está sendo fiscalizado e é um veículo de coletivo transportando passageiros ou transportando produto perigoso ou perecível, fica a critério, pessoal, do agente essa retenção imediata. Tá? Fica a critério dele, é discricionário do agente. Ele vai analisar no momento da abordagem se tem condição ou não de liberar, oferecendo as condições de segurança para a circulação da via. Olha essa questão. Sobre a aplicação das penalidades e medidas administrativas, analise as proposições a seguir e identifique o item incorreto. Vamos lá. A autoridade de trânsito, na esfera de sua competência e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as penalidades às infrações nele previstas. Tá certo, né? Realmente, dentro da sua circunscrição, do seu local de fiscalização, deve sim, é uma obrigação, aplicar penalidades às infrações nele previstas. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas no Código e dentro de sua circunscrição, deve adotar as medidas administrativas previstas em cada caso, certo? O veículo poderá ser retido nos casos expressos no Código, perfeito. A critério do agente se dará retenção imediata. Quando se tratar de um veículo de transporte coletivo de passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, ainda que ofereça condições, quer dizer que vai se dar retenção ainda que ele ofereça as condições de segurança? Não, né, pessoal? Não. Se ele oferece condições de segurança, fica a critério do agente liberar ou não. Não é se dará. Aqui ele está dando uma ordem. É como se a lei dissesse, não, é vinculado, você tem que liberar. Aliás, você não pode liberar. Errado. A lei fala o contrário. A lei dá uma discricionariedade para o agente liberar no caso de transporte de passageiros coletivos, né? E que transportando produtos perigosos ou perecíveis. Tranquilo? Remoção. Remoção, segunda medida administrativa. E aí, professor, quando é que é aplicada essa remoção? O que é, primeiramente, essa remoção, né? Ela é um pouquinho mais drástica do que a retenção, porque a remoção, o seu veículo vai ser guinchado e vai ser levado para o depósito, tá? E aí, professor, como é que acontece? Se a irregularidade for sanada no local da infração, não deve ser feita a remoção. Beleza? A remoção é quando realmente não tem condição de resolver o problema ali na hora, tá? Concluindo, ou o problema é resolvido na hora, ou o carro é guinchado. Então, de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Vamos lá. E aí, professor, após a remoção, o veículo só pode ser liberado como? Se houver sido resolvido o problema, tá? Ou seja, é uma condição necessária. O veículo foi removido para o pátio, como é que eu consigo liberar? Depois que você resolveu o problema. Vai reparar o componente, o equipamento obrigatório que estava faltando,
tá? Você tem que resolver o problema para depois chegar lá e para o seu veículo ser liberado. É uma condição necessária. Ó, professor, mas meu veículo está lá no pátio. Eu preciso retirar esse veículo para levar lá na oficina. Pode, pode. Vai ser liberado, só que é o seguinte, eu vou dirigindo o veículo, professor, vai não. Seu veículo vai em cima do caminhãozinho sendo transportado. Beleza? Vai sendo transportado. Então, na forma transportada, tem que ter autorização, lógico, e tem um prazo que ele vai assinalar lá a autoridade para que você resolva o problema. Certo? Professor, como é que é feito o serviço de remoção? Pode ser diretamente pelo governo, órgão público, ou pode ser um contrato lá, através de um particular, tá? Contratado aí por licitação pública. Então, tem essas formas para ocorrer o serviço de remoção do veículo. Em ambos os casos, o proprietário é o responsável por pagamento dos custos desse serviço, que para quem não sabe, você vai pagar todos os custos lá do seu veículo estar lá no pátio, sendo bem tratado, né? Então, o proprietário do veículo é responsável por pagamento dos custos, viu? Para quem não sabia, pois é. Vamos lá. E aí, professor? O veículo que foi removido, né? E o seu dono tá nem aí. Não, não quis mais saber dele, não foi resolver o problema, sumiu. Parece que desistiu do veículo. E aí, como é que acontece? Bom, o veículo que não for reclamado, o dono não for lá atrás de tirar ele, dentro do prazo de 60 dias, contado da data que foi recolhido, logicamente, ele vai ser avaliado e vai ser levado para onde, professor? Para o leilão. Aí já era. Aí já era. Depois que a gente chega naqueles pátios, é cheio de quê? De moto, de carro. Porque o pessoal não vai atrás. Entendeu? Às vezes o pessoal não entende que você pode resolver o problema para retirar o carro. Você, foi recolhido, tá, nunca mais vai devolver. É porque não vai retirar porque sabe que não tem condição de resolver aquele problema. Então, perdeu. Perdeu, já era. Entendeu? Então, o leilão é feito preferencialmente, não é obrigatoriamente, é preferencialmente por meio eletrônico. Tá certo? Vamos lá. Ei, professor, em relação do endereço, porque vai chegar a minha notificação lá, não vai? Vai. Bom, em relação a essa questão da notificação, não importa se o endereço do proprietário está desatualizado ou não, ou se ele recusou a receber, não. Não importa isso, tá? Em ambos os casos, será considerada recebida para todos os efeitos aquela notificaçãozinha lá dele, da situação dele. Ah, professor, é que meu endereço está desatualizado. Já falei, não importa, considere-se como se você tivesse recebido. Seu veículo foi removido, guinchado, remo- removido seu veículo. Só que você não estava na hora. Seu veículo foi colocado aqui em cima e tchau. E aí, professor, como é que fica isso aqui? Bom, a autoridade ela tem um prazo de 10 dias para te dar uma ciência, tá? Para expedir para o proprietário do veículo essa notificação. Olha, seu veículo foi removido. Então, pode ser por remessa postal, correios, ou por algum outro meio tecnológico, geralmente é mais simples, tá? Que vai assegurar que o cara tenha ciência de onde é que o veículo dele está. Beleza? Professor, não tem como mandar nem por correios, nem por tecnologia. Bom, nesse caso pode ser feita a notificação por edital. Beleza? Professor, veículos que são licenciados no exterior, como é que fica a notificação deles? Caso o veículo que foi removido é um veículo lá do exterior, também é feita por edital. Certo. Já sabemos que o pagamento das despesas fica com você, proprietário, que o veículo está removido, tá? Detalhe, vai englobar o período integral do tempo que seu veículo ficou lá, contado em dias, né, e que efetivamente o veículo permaneceu no depósito. E qual é o prazo máximo, pessoal, que ele pode ficar no depósito? 6 meses. Beleza? Olha essa questão aqui, ó. É correto afirmar que o pagamento das despesas e estadas será correspondente ao período integral que você ficar, lógico, contado em dias. E limitado a quanto tempo? 6 meses. Então ele fica ali 6 meses no pátio.
Outra medida, recolhimento da CNH e permissão para dirigir. Então, a gente já viu retenção, remoção, agora a gente vai ver uma medida muito importante que é o recolhimento da CNH e da permissão. Professor, não sabia não que tinha essas medidas de recolher a CNH e da minha PPD. Tem sim, tá? Vamos lá, para efeito de prova, verifique o que está aqui na lei, tá? Hoje em dia a gente não faz assim em relação a recolhimento de CNH, só geralmente em caso de inautenticidade, né? Adulteração do documento, aí sim é feito o recolhimento, mas hoje em dia não é muito feito isso não. Mas vamos aqui se atentar ao que está na lei, tá? Para a prova de vocês. O que importa é o que está aqui na prova. Vamos lá. O que é documento de habilitação para efeito aqui das medidas? É a sua CNH ou a sua PPD, certo? Como é que se dá o recolhimento, professor, dessa CNH? Tem duas formas. Ou nos casos que são previstos no Código de Trânsito Brasileiro, então vai ter lá as infrações de trânsito. Se a infração de trânsito ela tiver prevista lá na parte de medidas administrativas o recolhimento da habilitação, ok, vai ser recolhido, tá? Ou quando o documento não é autêntico, tá adulterado, aí nesse caso também vai ser recolhido. Ó, o recolhimento da CNH dá-se-á mediante recibo. Quando? E aí, essa questão é um pouco mais complicada. Professor, e aí, quando o condutor transita em velocidade superior à máxima em até 20%? Não. Olha, aqui nesse caso, pessoal, gabarito letra A, por quê? Aqui é aquele caso que eu falei para vocês. Quando é que se dá o recolhimento? Ó? Quando? Nos casos que são previstos no CTB. Então, aqui uma questão um pouco mais complicada. Ele colocou os itens, colocou espécies de infração, e aí, se você for lá dar uma olhadinha, você vai ver que tem uma medida administrativa. E a infração que vai ter, ó, essa daqui, ó. Quando você transpõe um bloqueio viário policial, tá tendo um bloqueio policial, você passa. Você vai, aí a polícia vai atrás, pega o carro, recolhe sua habilitação, certo? Nenhuma dessas outras, não existe essa medida de recolher o veículo, não. Vai ser feita a autuação, porém, sem recolhimento de CNH ou PPD. Vamos lá. Outra medida que é o CRV, recolhimento do certificado de registro. O que é o CRV? É o DUT, né? Que a gente chama, que é aquele documentinho assim, ó. Não sei se vocês já viram. Onde você vai fazer a transferência do carro, você vai lá, preenche isso aqui, ó, tarará, e assina lá embaixo, lembra? Pois é. Esse é o CRV, o DUT. Tá sendo extinto, tá, pessoas? Papel físico, hoje é tudo eletrônico. Então, para quem não sabe, é o documento que é emitido quando o veículo ele é emplacado pela primeira vez, né? Não tem validade. E ele tem as informações importantes sobre o carro. Número do chassi, né? Número do Renavan, o ano, a cor. Então, é através dele que vai se realizar a transferência do veículo. Então, como é que se faz a transferência do veículo? Através do CRV. Você vai transferir, vende o carro, transfere? Tem que ser feito lá. Professor, e tem recolhimento? Tem. O CTB tem essa previsão. Então, quais são os casos? Parecido com a da CNH. Por exemplo, se tiver previsto na infração, lógico, quando o documento é adulterado, lógico, documento falsificado, né? E tem um detalhezinho aqui a mais, ó. Por exemplo, se o veículo foi alienado, né? Então, vendeu. Não foi transferido sua propriedade no prazo de 30 dias. Nesse caso aí, vai ser recolhido aquele DUT. Beleza? Próxima. Recolhimento do certificado de licenciamento anual, que é o CRLV, que é o licenciamento, né, pessoal? Aquele documentozinho, para quem não sabe, que é esse aqui, ó. Ainda muita gente anda com esse documento. Beleza? Tem medida administrativa de recolhimento? Tem. Ó, lembra que a gente falou que quando a irregularidade não pode ser sanada no local, pode ser recolhido? Ele dá um prazo, apresenta um recibo, o cara tem 30 dias para resolver. Se não resolver, fica lá na restrição. Lembra que a gente falou? Pois é. Então, ó, esse CRLV, ele é um documento que ele é emitido todo ano. Todo ano é emitido um, diferente do DUT, né, que é emitido lá quando o carro é emplacado. Ele vai ser emitido, o CRLV, quando você paga todas as despesas lá do carro, as multas, né, os débitos, inclusive o pagamento do IPVA, para você poder tirar. E é um documento de porte obrigatório.
É o documento do veículo ali, pessoal, para dizer que o veículo está licenciado. Só que hoje, durante o momento de fiscalização, com as atualizações, hoje não necessariamente, por exemplo, se o agente de trânsito conseguir verificar no sistema informatizado, que hoje geralmente é tudo informatizado, que o veículo está licenciado, mas você não está aportando na hora, ok, está resolvido o problema sem problemas nenhum, tá? Porque lá no artigo 133 do CTB, ele prevê essa dispensa quando, no momento da fiscalização, a gente for verificado que o seu veículo é licenciado. Então, nesse caso, não tem por que fazer recolhimento de CRLV, não. E nem o seu veículo, né? E aí, como é que é os casos, professor, que a gente vai utilizar essa medida administrativa? Muito parecido com as outras que eu falei. Se tiver previsto no CTB, se o documento é falsificado, lógico, licenciamento estiver vencido, vai ser recolhido seu documento e ainda vai ser removido seu carro também. E se houver retenção e a irregularidade não puder ser sanada no local, por exemplo, aquele caso lá da retenção que eu falei. Se o carro tem condição de circular e o veículo foi retido, tem condição de circular, vai liberar mediante o recolhimento do CRLV. Aí vai dar assinalar aquele prazo lá de até 30 dias para ele resolver e apresentar lá o problema resolvido. Certo? Vamos aqui a uma questão. Marque uma alternativa que possui somente medidas administrativas. Ó. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento de CNH, recolhimento do certificado de registro. Vendo? Ó? Acabamos de estudar todas essas medidas administrativas aqui. Tranquilo, pessoal? Então tá aí. Repetindo, remoção do veículo, retenção do veículo, recolhimento de CNH, recolhimento de PPD, recolhimento de CR, né? CRV que é aquele DUT que a gente chama, né? De acordo com a Lei 9.503, para quem não sabe, isso aqui é o CTB, a autoridade ou seus agentes, na esfera de suas competências estabelecidas neste código e dentro da sua circunscrição, nesse caso aí, pessoal, deve-se adotar o quê? As seguintes medidas administrativas. Quais são? Só que ele quer aqui não é. Advertência por escrito é medida administrativa? Não é, pessoal. Advertência por escrito é uma penalidade. Que a gente ainda vai estudar. Retenção é, remoção é, realização de teste bafômetro, pessoal, também é? Sabia não. A gente vai estudar ele daqui a pouco. Outra questão também, 2019, ele quer a alternativa correta, que cita duas medidas administrativas. E aí, professor, quais são duas medidas administrativas? A apreensão do veículo, né? Já falei para vocês que não tem mais isso. Multa é medida, né, professor? Não, multa é penalidade. Recolhimento de CNH e retenção é, professor? Tá aqui, letra C. Vendo? Bem tranquilo, né? Show de bola. E aí, professor, realização do teste de bafômetro. É o bafômetro, professor? Não, realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente. Tá? O exame de alcoolemia. É o famoso bafômetro. O que é que ele faz, professor? Ele vai medir a sua concentração de álcool, né, por litro de sangue. Desde 2012, com as alterações legislativas, pessoal, é adotada a prática da tolerância zero. Só que é o seguinte, existe... Só passar aqui um sistema para vocês, para ficar mais fácil. Ó, porque é o seguinte, ó. Por exemplo, foi feito o exame de alcoolemia aqui, tá? Bafômetro em você. Se der qualquer concentração, sempre vai ter o quê? Sempre tem uma infração de trânsito. Você vai ser autuado. Dirigir sob efeito de álcool, né? 165. Beleza, professor. Sempre tem infração lá do 65, certo? CTB. Agora, se nessa medida, na hora que ele deu 0,34
né? Para cima, vamos supor, não, acima de 0,34. Se der acima de 0,34 miligramas por litro de alveolar, aí você vai responder pela infração administrativamente de trânsito, que é o 65, e ainda vai responder por crime de trânsito. No caso, você vai responder lá pelo aqui, 306, né? Então, você responde pela infração ainda pelo crime. Você vai ser conduzido à delegacia, tá? Então, o professor não sabia não que a realização de teste é uma medida administrativa, beleza? Opa, tá aqui, ó. Para quem não sabe, o 65 eu coloquei aqui, mas espera aí, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Depois você pausa o vídeo aí e anota isso aqui que eu fiz. Beleza? Mas como não está previsto aí no edital de vocês, tem essa necessidade de saber aqui essa resolução do CONTRAN não, beleza? Para quem não sabe, tá aqui o 65, ó. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância que determine a dependência. É gravíssima a infração. Qual é a penalidade? Ó? Multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, suspensão do direito de dirigir é uma penalidade, multa é uma penalidade. Qual é a medida? Recolhimento da CNH. Tá vendo? E o veículo fica retido. Aí vem aquele caso. Fica retido, professor? Porque ele vai ver se chama uma outra pessoa habilitada para ver se retira o veículo, entendeu? Por isso que eles adotam a retenção. Imagina sem remoção. Meu amigo, tanto de carro que ia ser removido, não ia ser brincadeira não. Então, o recolhimento da CNH e a retenção do veículo, certo? Até que outra pessoa venha e consiga sanar aquele problema. Pode ser constatado também, professor, essa infração por meio de imagens, vídeos e constatação de sinais. Não é um sinal, é um conjunto de sinais, tá? Que indica a alteração da capacidade psicomotora dele. Então, você pode produzir qualquer outra prova em direito admitido também. Não é somente pelo bafômetro. Existe também constatação por vídeo, por imagem. Então, é interessante que você faça esses registros. Vamos lá. Professor, e o condutor do veículo, né, que é envolvido em acidente de trânsito? Se ele for alvo da fiscalização de trânsito, ele é obrigado, Ele poderá ser submetido ao teste. Se estiver sendo feita fiscalização, ele poderá ser submetido ao teste, né, para saber a concentração de álcool no sangue. No sangue, no ar, né? Entendeu? Então, se tiver envolvido em acidente de trânsito, ou também veículos que são alvos de fiscalização de trânsito, pode sim ser submetido ao teste aí do exame de alcoolemia, tá? Para quê, professor? Para saber se ele estava sob a influência de álcool. Questão aqui, que é a correta, né? Bora lá. Ó, condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização pode ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, que é o CONTRAN que faz as resoluções, permita cientificar a influência de álcool ou dependência. Certíssimo, letra de lei. Poderá. Poderá. Beleza? Poderá. Beleza? Tá lá. Professor, e se eu me recusar a fazer o teste de alcoolemia? Bom, se você se recusar, existe uma infração para você também. Recusa a ser submetido ao teste. Artigo 65A. Beleza? E aí, professor, eu vou receber o quê? Primeiro, é gravíssima a infração. Segundo, você recebe uma multa. E você vai ficar 1 ano sem dirigir, porque vai estar suspenso. E a medida administrativa é o quê, professor? Recolhe o documento de habilitação e o seu veículo fica retido até que venha uma outra pessoa para levar o seu veículo. Transbordo de carga, o que é isso, professor? É tirar toda a carga do caminhão? Não é tirar toda a carga do caminhão, não. É tirar só a parte que está excesso, que tem excesso, tá? Então,
O transbordo da carga que tem um peso excedente é uma condição para que o veículo continue andando, para ele ser liberado, tá? Detalhe, esse transbordo ele é feito às expensas do proprietário, não é do transportador. Cuidado com isso aqui, pessoal. As provas trocam isso aqui, principalmente o Sebras. Transbordo de carga é feito às expensas do proprietário do veículo. Ah, professor, eu vou retirar a carga, né? Pronto, não vai ser feito nada. Você vai ser autuado. Peso excedente, tá? Parágrafo único. Não sendo possível, desde logo, atender o dispositivo no artigo. Como assim, professor? Não tem como fazer o transbordar carga. E aí? Foi o que eu disse. Não deu para fazer lá no local, faz o quê? Recolhe, pô. Recolhe pro depósito. Beleza? Recolhe. Beleza? É liberado após que for sanada todas as irregularidades, os pesos e paga tudo, paga todas as despesas de remoção em estado. São medidas administrativas exceto. E aí, professor? Exame de alcoolemia, física mental de legislação, de prática de primeiros socorros e direção veicular. Recolhimento da CNH ou do CRLV também é uma medida, né? Retenção ou remoção também é. Transbordo de carga, transbordo de toda a carga? Não. Transbordo é somente da carga que passar lá do peso, né? Beleza? O professor não sabia não. Realização de aptidão física, mental, prática de primeiro socorro, direção veicular é medida administrativa? É. Beleza? É sim. Tranquilo? Para quem não sabe, essas realizações de exame de aptidão física pode ser uma medida administrativa. Para saber se o cara tem condição de dirigir veículo, saber se ele tem aptidão física, legislação, prática de primeiro socorro, direção. Beleza? E se o cabo fugir, professor, da balança do peso? Não coloca o veículo na pesagem. E aí, o que é que faz? Além da obrigação dele passar a vergonha de que a gente vai atrás e vai obrigar, vai ser retornado, né, ao ponto de evasão. Vai ser pesado o veículo dele, obrigatoriamente. Vai ser aplicada ao condutor a penalidade prevista depois da autuação. Tá certo? E vai responder pelo que? O 209. Transpor, ó, áreas destinadas à pesagem de veículo. Tá vendo, ó? Ou evadir para não efetuar o pagamento do pedágio. Também está no mesmo artigo. Então, a penalidade é uma multa. Beleza? Próxima, recolhimento de animais. Também é a medida, né, que se encontra solto lá na via. Acontece muito esses recolhimentos de animais. Beleza? Olha essa questão, ó, com relação ao recolhimento de animais que se encontram soltos na via. E aí, professor? Restituindo aos seus proprietários após o pagamento das multas, porque vai pagar a multa. Esse recolhimento é o que, professor? É uma medida administrativa, não é uma penalidade. Cuidado com o 278A, tá? Cuidado. Professor, qual é a situação que o condutor vai ter cassado o seu documento de habilitação, hein? Ou proibido de obter a habilitação? Primeiro, se você tem o seu veículo e você utiliza esse veículo para praticar crime. Crime de quê? Qualquer crime não. É o crime do RDC, né? Ou do CDR, ou do DCD, aliás, do DCR. Receptação, descaminho e contrabando. Só para estes. Ah, utilizou o veículo para prática de receptação, é isso? Descaminho, contrabando? É, meu irmão. Nesse caso, o condutor vai ter cassado seu documento de habilitação e vai ser proibido de obter a habilitação. Professor, lembrando que isso aqui é quando ele é condenado em decisão judicial transitada em julgado, viu? Ok? Existe, pessoal, a possibilidade, por exemplo, do juiz decretar uma medida cautelar
de suspensão da sua habilitação. Não vai deixar você, vai proibir você de obter aquela habilitação, ou se você já tiver, vai ficar proibido. Suspensa. Então, por exemplo, o juiz pode declarar isso de ofício, ou o Ministério Público vai lá e faz um requerimento, ou também o delegado pode fazer uma representação, né? Mas é importante que vocês saibam que o juiz pode sim decretar de ofício essa suspensão da permissão, da habilitação do direito de dirigir, né? Ou a proibição de se obter. Ou também, quando, professor? Lógico. Quando? Ele vai decretar de ofício, por exemplo, quando o cara foi preso, praticando no seu veículo crime de receptação, descaminho ou contrabando. Certo? Professor, em acidente com vítima. Então, acidente. Em casos de acidente, como é que acontece? Envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo. Olha o nome bonito, né? Isso aqui é o famoso tacógrafo. Quando ele é registrado, ele é cronotacógrafo, certo? Então, em caso de acidente com vítima, que envolve veículo equipado com o quê? Com o tacógrafo, né? Que é chamado de registrador instantâneo de velocidade e tempo. Quando tem um acidente e o veículo tem isso daqui, geralmente quem tem isso aqui são caminhões, né? Veículos escolares. Quando tem acidente envolvendo esse tipo de veículo que tem esse equipamento, somente o perito, tá? Pode retirar aquele disco, porque tipo assim, o tacógrafo ele é tipo um negócio, parece um tocador de som, né? Aí ele tem tipo um disco, você aperta aqui o botãozinho, o disco sai, aí tem tipo uma fita, tem tipo uma fitazinha assim, ó, dentro, ó. Aí ele marca o tempo de direção do veículo, que o veículo, a velocidade, beleza? O repouso do, do condutor do veículo, beleza? Mas isso aqui não vai importar para vocês, não. Agora, o que é que vocês têm que saber? Que em caso de acidente com vítima, somente o perito é que pode retirar esse disco do cronotacógrafo, beleza? Olha lá. Em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com somente o perito. Equipado com o quê? Registrador, que registra o quê? Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Em caso de acidente com vítima envolvendo veículo equipado com o nosso amigo aqui, o disco, a unidade armazenada, somente pode ser retirado por quem? Pelo resgate, pela Polícia Civil, pelo perito, né, pessoal? Pelo perito encarregado. Ok? E é isso aí. Medidas administrativas, é isso daí. Até a nossa próxima aula.